e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Olha bem, hoje eu quero falar com os irmãos sobre o propósito. Nós oramos muito, nós pedimos muito ao Senhor, muitas coisas. Cada um de nós tem aqui muitas coisas que precisa da parte do Senhor. Todos os dias a gente precisa de saúde, de o pão de cada dia, o livramento do Senhor para nós, para os nossos filhos. Então a gente ora pedindo: Pai, livra nossos filhos, livra a nossa vida, abençoa. Sempre, a gente está sempre orando. No entanto, o que Ezequias fez aqui foi lembrar ao Senhor de como ele tinha vivido até ali. Olha bem, Deus se esquece, irmãos, das coisas? O que vocês acham? Não, é impossível, Deus não se esquece. Então por que Ezequias disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade. Então, primeira coisa, Ezequias mostrou para Deus aquilo que ele havia oferecido. Então, de certa forma, ele está dizendo assim: olha, seja justo, eu fiz o que era certo, então agora me deixe viver. E ele chorou muitíssimo, mostrando que ele queria viver. Por isso que ele chorou muitíssimo, queria viver. Então, no mesmo instante, Deus manda o profeta Isaías voltar na casa de Ezequias e dizer: olha, você não vai morrer mais agora. O Senhor vai acrescentar 15 anos aos seus dias. E Deus havia dito: olha, põe a tua casa em ordem. Outra coisa, irmãos, importante que a gente precisa saber: alguma coisa na vida de Ezequias não estava legal. Porque o profeta disse: olha, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer, não vai viver. Tá? E depois dessa oração e o profeta ter levado para Ezequias a boa notícia que agora ele não ia morrer mais, ele ia viver, Ezequias fala o seguinte para Deus, olha aqui, ó. Mas que posso dizer? No verso 15. Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Ou seja, me livrou. Andarei como? Humildemente toda a minha vida, por causa dessa aflição da minha alma. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida. Aonde? No templo do Senhor. É muito lindo isso, irmão. Sabe por quê? Veja bem, Ezequias precisava de um livramento e ele então apresenta para Deus aquilo que ele havia feito. Ele havia andado nos caminhos do Senhor. Mas Deus disse para ele: põe a tua casa em ordem. Então, naquele momento, algo tinha na vida de Ezequias que não agradou o Senhor. Mas diante da oração, ele foi curado e agora ele fala como ele vai continuar vivendo. De maneira humilde, e outra versão diz mansamente. E ele fala assim, que essa aflição que eu enfrentei serviu para que eu aprendesse. Para que ele aprendesse, ó. Por causa dessa, ó, andarei humildemente toda a minha vida, por causa dessa aflição da minha alma. Ou seja, ele aprendeu alguma coisa. Mexeu em alguma coisa em Ezequias. O que foi? No temperamento dele, né? Não mudando o temperamento, porque o temperamento não muda. Mas trazendo a Ezequias uma mudança, uma transformação de postura. E ele continua dizendo: e eu vou continuar agora, a partir de agora, eu vou tocar e cantar, adorar, louvar todos os dias da minha vida no templo do Senhor. Mais uma coisa que mexeu na vida de Ezequias, o quê? A perseverança, a adoração, o louvor, a estar sempre em gratidão, em adoração diante de Deus. Então, quando Deus permite algo, irmãos, isso Tiago fala no capítulo 1, ele fala assim, ó,
tenham por motivo de grande alegria quando vocês passarem por muitas provações, por muitas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, para que a perseverança tenha ação completa, para que vocês sejam íntegros, não faltando em coisa alguma. Olha bem, mostrando que a tribulação ela tem esse propósito de nos fazer refletir naquilo que Deus quer nos ensinar para nos fazer mais perseverantes e mais firmes, mais crentes do que nunca. O salmista no Salmo 119, em 2 versículos, ele fala assim, não sei se um é 67, outro é 71 ou 72, ele fala assim, foi-me bom ter sido afligido, para que andasse nos teus estatutos. No outro versículo ele fala assim, antes de ser afligido eu andava errado, mas agora obedeço a tua lei. Olha bem, então assim como a criança precisa de uma correção às vezes para poder entrar no rumo certo, a Bíblia fala, corrija o teu filho. Assim também nós, irmãos, somos corrigidos pelo Senhor para quê? Para nos voltarmos para Ele. Fala, não, Senhor, peraí, a minha mente andou por muitos lugares, essa vida toda, agora a minha mente precisa estar voltada para aquilo que o Senhor planejou para mim, para minha família, para minha casa. Eu quero sim que eu e minha casa serviremos ao Senhor, vamos louvar o Senhor todos os dias agora, na comunhão com os irmãos, e esse era o propósito de Deus na vida de Ezequias. Então eu comecei aqui falando hoje que a oração ela precisa ser carregada de propósito. Ezequias orou falando de propósitos. Olha, eu andei, Senhor, cumprindo a tua vontade. E Deus conhecia o coração de Ezequias e sabia que ele estava sendo sincero, que a partir dali ele ia aprender algo. E de fato ele aprendeu. De fato, Deus cura, irmãos, abençoa pessoas que Ele sabe que ainda assim não vão ser fiéis, Ele faz. Pela graça e pela misericórdia, Ele faz também, né? A gente não conhece a história dos 10 leprosos, que só um voltou para agradecer, vocês se lembram? Jesus sabia, o Espírito Santo sabia que só um ia voltar, irmãos? Claro que Ele sabia, né? Ele conhecia o coração dos 10. E ainda assim, Jesus curou os 10. Por quê? Mostrando a graça dele e a misericórdia. Então, acontece? Acontece. Mas esse é o propósito de Deus? Abençoar pessoas ingratas, pessoas que não mudam, pessoas que não aprendem. O que vocês acham? Não, né? A Bíblia deixa muito claro isso para nós. Que Deus, Ele honra propósitos. Deus sonda os corações. E Ele quer que a gente, após receber a bênção, a gente mude de postura. Após receber o milagre, a cura, ou a provisão, ou o livramento, às vezes as pessoas só passam por um livramento muito grande e elas falam assim, olha, isso é um livramento de Deus. Deus, você viu? Deus livrou. E de fato Deus livrou. Mas o que ela deveria estar pensando é o seguinte, o que Deus está me ensinando com isso? Por que eu passei tão perto da morte? Será que Deus não está querendo me alertar para alguma coisa? De que se eu não andar, se eu não começar a andar certo, a próxima vez pode acontecer de eu não ser livrado? É isso, irmãos, é isso que as pessoas precisam entender também. Foi um livramento? Foi. Mas não foi só um livramento, foi um sinal, foi um aviso que Deus deu. Olha, cuidado. Cuidado porque o caminho que você está andando, ou por você não estar com a sua casa em ordem, nós vimos aqui, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, não vai viver. E o que é uma casa em ordem, irmãos? Casa em ordem para Deus não é só estar com as contas todas pagas em dia, isso é louvável, claro que é de Deus isso. Não é só estar bem encaminhado profissionalmente,
os filhos aí bem encaminhados profissionalmente, né? Uma vida financeira próspera. Não, não é isso exatamente que é uma casa em ordem. Eu entendo que uma casa em ordem é principalmente uma casa que teme a Deus e procura andar nos caminhos dele, naquilo que agrada a Deus. Porque uma família pode estar passando por diversas lutas, diversos desafios, mas quando essa família tem um propósito e fala assim, olha, nós estamos passando por essa luta, mas a gente não vai abrir mão da nossa fé, não. A gente não vai abrir mão de ensinar para os nossos filhos a palavra de Deus, não. Nós não vamos abrir mão e renunciar aos princípios bíblicos, não. Na nossa casa, os princípios do Senhor sempre vão estar em primeiro lugar. Eu vejo que é aí que a casa começa a ficar em ordem. Porque as demais coisas, Deus vai colocando no devido lugar. E às vezes, é claro, irmãos, precisa de um intercessor. Uma casa, às vezes, precisa de uma pessoa. Um filho, um pai, uma mãe. Alguém que comece a invocar o nome do Senhor. Para que ele comece essa obra. Quando ele fala, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Significa que através de um, toda a casa, o apóstolo Paulo fala no capítulo 7, toda a casa é santificada. Se a esposa for serva do Senhor, o marido não, né? Se converteu depois, casou, se converteu depois, o marido ainda não veio. A Bíblia fala que através da mulher, o marido é santificado e os filhos são santificados. Se o marido aceitou a Cristo, aceitou a fé, a esposa ainda não, através do marido, a Bíblia fala que a esposa é santificada e os filhos são santificados. Capítulo 7 aos Coríntios. Olha bem, agora, essa oração, irmãos, para a gente ganhar nossa família, ganhar, prosperar financeiramente, receber uma cura, um livramento, a gente precisa ter propósito. A gente precisa ter propósito na nossa oração. Quer ver uma outra história muito linda? Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Então aqui Jesus está dizendo o seguinte, que naquele tempo, a gente conhece essas histórias, né? Mas que só Naamã foi curado naquele tempo. E também, muitas viúvas estavam ali no tempo daquela seca, mas só uma recebeu a visita de Elias. Aquela que ele disse, nunca, não vai faltar azeite na botija nem farinha na panela, lembra? Tem até um corinho que fala dessa história. Pois bem, Jesus está dizendo que só ela recebeu a visita do profeta. E só Naamã, o único leproso ali, que foi abençoado. E aí a gente se pergunta, por que apenas os dois? Ela, não vou ler a história toda aqui, mas aquela mulher, irmãos, ela estava com o filho dela e tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. O que Elias pediu para ela? Faz um bolo para mim, depois você faz para o seu filho e para você alguma coisa. Ela disse, olha, só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para fazer um bolo, comer e morrer. Aí o Elias falou assim, tudo bem, pode fazer, mas primeiro você faz para mim. Foi ou não foi? E o que essa mulher fez? Obedeceu. Ela fez, ela alimentou o profeta. E pelo ato de fé dela, o azeite e a farinha multiplicaram. Irmãos, será que todos nós teríamos essa disposição de chegar um profeta na nossa casa, um filho nosso com fome, a gente fazer algo para o profeta na frente dos nossos filhos? Fé, fé. E Naamã? Por que Naamã recebeu essa bênção? Olha o que Naamã, depois que recebeu a cura,
fez? Voltou Naamã, tá? Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão a quem? Ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa, Naamã falando, tá? Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Irmãos, as pessoas falam muito que Naamã era um sujeito orgulhoso, é ou não é? Porque ele questiona, quando o profeta fala, mergulha 3 vezes no Jordão e 7 vezes no Jordão você vai ficar curado. E ele começa a questionar, dizendo que na terra dele tinha rios muito mais limpos que em Israel. E então ele fica ali revoltado, é ou não é? Então as pessoas se lembram muito disso, de Naamã, mas elas se esquecem da postura que Naamã teve depois que recebeu a bênção. Ele disse assim: agora eu reconheço que só há Deus em Israel. E a partir de agora, eu não oferecerei mais sacrifício nem holocausto para Deus nenhum, somente para o Senhor. E ele continua ainda dizendo, meu Senhor, falando para o profeta, quando meu Senhor, o rei da Síria, vai no templo de Rimom, Rimom era o deus do trovão, o deus da chuva, era Rimom, tá? E aí, quando ele se ajoelha, eu preciso me ajoelhar junto, porque ele se apoia em mim. Olha bem, irmãos, nem para ajudar o rei dele, ele se sentiu bem, até para se ajoelhar, para ajudar o rei dele, ele se sentiu constrangido, dizendo, olha, me perdoe que eu vou me ajoelhar só para ajudar ele, não é para adorar mais a outro Deus. Mostrando, irmãos, arrependimento, mostrando mudança de vida, mudança de postura, de propósito. Naamã mudou completamente a vida dele, a bênção de Deus que ele recebeu. Vocês estão entendendo o propósito? Deus, ele quer nos abençoar com um propósito. Volto a dizer, Deus abençoa pessoas que não têm propósito? Também abençoa, porque a misericórdia dele é a graça dele. Mas essa é a vontade de Deus? Será que a gente pode ficar explorando essa misericórdia, essa graça a vida toda? Eu acredito que não, irmãos. Chega uma hora que Deus fala o seguinte, e aí, vamos lá. Você vai ficar a vida inteira desfrutando da minha misericórdia, da minha graça, e não vai tomar uma postura, não? Você não vai mudar a sua vida, não? Você não vai procurar entender o plano que eu tenho, os dons que eu te dei, e que você precisa cumprir esse propósito? E aí, muitas vezes, irmãos, nós oramos e não vemos resultado. Pessoas que nós amamos e tentamos orar por elas e ver resultado e a gente não vê, e às vezes a gente simplesmente a gente diz que Deus não quis fazer. E Deus está olhando para nós e dizendo, não, na verdade é que está faltando propósito. Está faltando intenção, está faltando arrependimento, está faltando mudança de postura, mudança de vida. Por isso que pede, Tiago fala assim, vocês lutam, se esforçam e nada têm. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para gastarem nos próprios deleites. Mostrando que a gente não pode ficar só pensando no nosso deleite. O que é o deleite? É o conforto, é o prazer da carne. Né? Nós gostamos, irmãos, a gente desfruta de coisas daqui, sim, né? Alimentos, programações a gente assiste. É bom você sentar no seu sofá para assistir uma programação, né? Eu gosto, irmão, de assistir um esporte,
um filme, né? Já disse aqui, é claro, selecionar o que assiste. Eu gosto muito, muito. Até comprei uma televisão nova lá para casa esses dias, né? Consegui convencer a Roberta. Depois que eu comprei, eu consegui convencer ela. Mas aí, o que acontece? É bom, irmãos, é bom, né? Lá em casa, a Sofia hoje falou por que o sofá do meu lado está afundando? Ela perguntou, né? A mola do sofá já está bem. Aí eu falei com ela, não, papai vai comprar um sofá novo no final do ano, pode deixar, minha filha. É bom, essas coisas são boas? São, irmãos. Deus quer que você tenha conforto. O problema com Deus é quando a gente fica só no nosso conforto. E a obra do Senhor? E as almas que estão perecendo, que não conhecem o Evangelho? Pessoas que estão sofrendo aí porque não tem esperança, não tem. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Por que às vezes é tão difícil também receber de Deus, né? Porque uma vida com propósito, às vezes, tem pessoas que, como Naamã, recebe uma bênção e ela se transforma, é transformada assim. Mas muitos de nós, o processo é longo. Porque a nossa mente, irmãos, ela não é simples de ser transformada. Não é. Você vê quando você quer mudar um hábito alimentar, por exemplo. Como é difícil, é ou não é? Um hábito do sono, por exemplo. Horário para dormir e acordar. Não é fácil. Hábitos dentro de casa que incomodam as pessoas. E as pessoas falam com a gente, olha, muda isso, haja diferente, faça assim. E a gente vê uma grande dificuldade em quê? Em mudar, em ser transformado. Porque a nossa mente, ela cria estruturas e para você colocar uma nova estrutura nela, é complexo, é o poder de Deus mesmo, irmãos. Isso aqui que Ezequias viveu, ia morrer. Mas ele aprendeu, ele falou, agora eu vou passar a viver humildemente, ou mansamente. Talvez ele era um homem explosivo, implacável, aquela pessoa que não perdoa, ou que tem dificuldade de ter misericórdia do outro. Mas diante da dor que ele enfrentou, do medo da morte, de querer viver, ele aprendeu e falou, agora eu vou viver mansamente. Olha bem, assim também às vezes a pessoa pode ser mansa demais. E ela passa por uma luta muito grande para quê? Para que ela comece a tomar atitude. Pessoas às vezes, irmãos, que não tomam atitude, não falam, não reagem, não se posicionam. E Deus diz, você precisa se posicionar mais, você precisa ser mais ousado, você precisa influenciar mais a sua casa. Você fica assistindo as coisas e não toma uma atitude. E aí ela passa por uma luta muito grande que desperta ela. Por isso que é importante o conhecimento da palavra. Por quê? Porque com o conhecimento da palavra, eu vou fazendo uma análise. Eu vou avaliando o que Deus está querendo com essa luta que eu estou enfrentando. Será que eu estou passando por essa luta porque quando a coisa começa a ficar muito boa, muito tranquila, muito folgada, eu começo a ficar vaidoso, eu começo a ficar relaxado com as coisas do Senhor? O que acontece? Que essa luta não passa. Irmãos, eu estou passando por algo na minha vida, já tem uns anos já. E eu sei o que Deus está querendo fazer comigo. É disso que eu estou falando. Lembra que eu falei aqui, esses dias atrás, sobre a moderação? Sermos moderados, porque nós temos lados extremos. Você quer ver? Eu tinha muito uma coisa assim. Eu chegava no supermercado, aí tinha lá. Vou dar um exemplo aqui, tá? Leite em pó na promoção. Vão levar 3 logo. Aí até estragava. Já viram isso? Já aconteceu com vocês? Eu era muito assim. Tá na promoção. Tá, mas o tempo que vai demorar para você consumir tudo isso, e você não tem outro dinheiro para comprar outras coisas, aí você acaba ficando sem comer outras coisas, sem pagar ou
assumir outros compromissos, por quê? Porque aquilo estava na promoção, aí você foi e comprou porque estava na promoção, mas você não tinha tanta necessidade de ter aquilo, mas porque estava na promoção você foi lá e exagerou. E a Roberta falava comigo, olha, você tem que aprender com exagero. Vou fazer um bolo. Não, vou fazer 2. Por quê? Eu sei que vocês vão gostar, eu quero muito, então tem que ter 2. Desse tipo. Sabe? E aí, irmãos, Deus vem e começa a tratar você. Fala assim, não, por que o maná não podia pegar para o outro dia, para o dia seguinte? Só podia pegar para aquele dia. Por quê? Senão acontecia o quê? Se o povo pegasse para o dia seguinte? Estragava. Por que estragava? Deus estava mostrando assim, olha, descanse e confie, porque amanhã tem mais. Você não precisa ficar apavorado para guardar, porque o Deus que está fazendo hoje é o Deus que vai fazer também amanhã. É o Deus que vai te suprir amanhã. Por isso Jesus ensina, peça o pão de cada dia nos dê hoje. Nos dê hoje o pão de cada dia. Então eu estou pedindo é para hoje. O de amanhã, eu vou orar amanhã de novo. Ele vai suprir. Então, Deus, irmãos, Ele tem as maneiras dEle de tratar com a gente. E aí a gente precisa estar atento a isso. E aí o que eu estava falando, o nosso coração, muitas vezes, ele não é transformado daqui para ali. Leva tempo. E aí que está um perigo. Sabe qual é o perigo? É que quando a gente não guarda o nosso coração, Provérbios capítulo 4 diz assim, filho meu, de tudo que você tem que guardar, guarde primeiramente, o teu coração. Porque do teu coração depende a sua vida. Então ele fala assim, guarde as minhas vontades, a minha palavra, as minhas intenções no profundo do teu coração, filho meu. Porque são vida para quem acha e saúde para o teu corpo. Aí vamos lá, irmãos. Vamos lá. Uma pessoa que está guardando a palavra de Deus no coração, no íntimo, está aqui, está comendo, se alimentando, está ouvindo. Glória a Deus. Você está fortalecendo a sua fé. O que vai acontecer daqui a 1 ano? Você vindo, como você tem vindo, você vai estar mais forte daqui a 1 ano. Então, quando a adversidade daqui a 1 ano passa muito rápido, irmãos. Quando a adversidade daqui a 1 ano tentar bater na tua porta, o que ela vai encontrar? Força, fé, palavra, sabedoria. Então, a tempestade pode até bater, e vai bater. Mas Jesus fala no capítulo 7 de Mateus, aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática, eu vou compará-lo ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vai vir o vento, a chuva, a enchente, vão bater com ímpeto contra essa casa. E ela não será abalada. Ou seja, vai ter tempestade, vai ter chuva forte, vai ter vento, vai. Mas ela não vai ser abalada. Agora, aquele que ouve a minha palavra e não põe em prática, virá os ventos, virão a chuva, a enchente, vão bater com ímpeto contra essa casa. E grande será a sua ruína. Eu me lembro uma vez, eu era novinho, meu irmão estava construindo ali a casa dele, e estava fazendo aqueles buracos enormes para fazer a fundação, e do outro lado tinha um caminhão colocando areia de praia. Ele vai lembrar. Aí o meu outro irmão falou um comentário, da areia. Aí ele falou assim, aquilo ali eu não quero nem de graça para colocar aqui. Você lembra disso, Juarez? E era pequenininho, novinho. Por isso, porque a areia vai sustentar, vai suportar a fundação? Claro que não. É a mesma coisa que Jesus está dizendo. Olha, aquele que não coloca a minha palavra em prática, até ouvir, tá, irmão? Às vezes ouve, mas não põe em prática. Grande vai ser a sua ruína. Então, quando você está guardando seu coração e está fortalecendo a sua fé, daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, você vai estar de pé. Sua família vai estar de pé. E você vai poder desfrutar
daquilo que você foi plantando ao longo desses anos todos. Agora, irmãos, uma pessoa que não está agora se alimentando da palavra, ela pode estar bem hoje. Você olha para ela e fala assim: olha, essa pessoa está bem, está forte, está trabalhando, está produzindo, está. E daqui a 10 anos, se ela continuar como ela está hoje? A hora que a tempestade bater, grande vai ser a queda. E aí você deve pensar o quê? Se lembrar de quê? Não houve um plantar, não houve um alimentar, não houve um investimento na vida espiritual. E por isso o pior aconteceu. Não foi porque Deus planejou a destruição para essa pessoa, não foi. Mas foi os anos de vida que ela desperdiçou. Enquanto o Espírito Santo está chamando, enquanto o líder espiritual está chamando, os familiares estão falando, estão convidando, as pessoas não estão correspondendo. Então, irmãos, às vezes a gente está vindo para cá, saiba, não é tempo perdido, é investimento, é o maior investimento da sua vida, é a sua fé. É a sua fé, porque Jesus disse: se vocês crerem, nada vos será impossível. É a força que você precisa para poder correr atrás do seu trabalho, é a força que você precisa para poder educar os seus filhos, é a força que você precisa para levantar alguém da sua família que está caindo, é a sua fé. Irmãos, eu estou vendo como para criar uma criança você precisa de fé. Como assim? A criança está lá, você não quer comer, você tem que ficar lá. Eu fico, irmãos, 40 minutos para dar um almoço para a Sofia. E aí, você fala assim: mas isso não é fé? Claro que é fé. É paciência. A Bíblia fala que o amor é paciente. Para outras coisas, o Roberto tem mais paciência do que eu, mas para dar comida eu tenho mais. E eu fico lá. Chinelo de um lado e a colher do outro. Aí ela vai, pega uma colherada, dá uma volta pela casa, eu chamo. Dificilmente, né? Nunca, acho que na hora da comida, se eu der um tapa ou outro, não me lembro. Mas eu tenho que ficar insistindo para ela vir sentar e comer. Fé, irmãos. Por quê? Porque se você não tiver força, sabe o que você faz? Não come. Não quer comer, não? Não come. Aí você vai lá e dá uma besteira. Aí leva lá no médico, faz o exame, falta vitamina daqui, vitamina dali, não cresce. Começou a crescer agora, levou na médica, começou a crescer. Antes, até os 2 anos, só comia feijão. Agora não, come de tudo, tem que estar ali, em cima, mas come de tudo. Olha o investimento do pai, da mãe. Às vezes, irmão, a gente está achando que investir na família é só financeiramente, não é. É a paciência, são as pequenas coisas, é você ter força para dizer assim: esse programa aí não. Essa programação aí aqui em casa não. Dormir essa hora não, vai dormir mais cedo. Acordar essa hora também não, vai acordar mais cedo. Irmãos, para uma família, um pai, uma mãe ter força para isso, tem que ter fé. Porque senão a gente faz, sabe o quê? Não, eu não aguento. Eu não tenho força para isso não. Aí a criança percebe, sabe o quê? Eu sou mais forte do que eles. Porque a criança tem disposição, irmãos. Adolescente tem disposição, eles não cansam. Eles machucam hoje, amanhã eles estão curados, né? Parece que é o Wolverine. Eu, hein? É curado tão rápido, eu machuco. Fico 6 meses, 1 ano, parece que melhorou, quando eu vou jogar de novo, eu dou volta. Eles não. Ou seja, tem que ter força para educar, para você ter, organizar uma casa como Ezequias aqui, põe tua casa em ordem. Você tem que ter fé. Você tem que ter amor, tem que ter paciência, tem que ter sabedoria. E me digam, existe amor, existe fé, existe sabedoria no mundo, irmãos? Não tem. A Bíblia fala que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. É loucura para Deus. Uma pessoa me falou hoje, conversando comigo, que a filha estava no carro com a coleguinha, ele levando para a escola, ele levava a filha e a colega. E o vizinho, pai da outra menina, buscava. E aí as duas conversando, a coleguinha foi falar no ouvido da filha dele. E aí ele falou: olha,
falou o nome da coleguinha, falou, olha, aqui em casa a gente não tem segredo não, tá? Aí falou o nome da filha dele e falou, ó, ela conta tudo pra gente, a gente sabe de tudo. Menino de 14 anos, tem segredo. Mas falou com todo carinho. A outra família ficou 1 ano sem falar com eles. Parou, acabou esse negócio de 2 leva, você leva, eu pego. Simplesmente porque ele falou isso pra coleguinha. Ó, aqui em casa a gente não tem segredo não, tá? A gente conta tudo, compartilha, então não precisa falar em segredo não. Acabou a amizade, irmãos. Vocês estão entendendo que para você se manter nos princípios de Deus, nos propósitos de Deus, você vai ter que ser muito firme. Por quê? Porque o seu vizinho, o seu colega, o seu familiar, ou quem quer que seja, não vai concordar com você. E aí você vai fazer o quê? Você vai ceder para ficar legal? É melhor, irmãos, a Bíblia fala agradar a Deus e não aos homens. A Bíblia diz isso. Nós somos servos de Deus, não de homens. Por quê? Porque vai chegar uma hora que essa pessoa vai procurar você para receber conselho. Ela vai procurar você para receber oração. Por quê? Porque ela vai ver que os caminhos que você traça são os caminhos certos. Aquilo que você vive é o melhor. Porque ela vai ver que a sua família é uma família sólida. É uma família que tem paz. É uma família que tem alegria. É uma família que tem sabedoria. Vamos pôr de pé, agradecer ao Senhor.